Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, bem-vindos, irmãos, irmãs. Vamos ver quem está conosco pelo Facebook. Você que está conosco aí, dê boa noite, a paz do Senhor, se apresente para todos que estão chegando. Que aí, se você puder se apresentar. Vamos. Paulo Sérgio, nosso irmão Paulo, está aí. Deve estar junto com a Cláudia. Quem mais está assistindo aí conosco? Dá boa noite. Temos a irmã Liliana conosco. A Rose, minha sogra, está aí também. Glória a Deus. Hoje nós temos nosso culto fé. Trazendo uma palavra de fé para fortalecer a sua vida, fortalecer seu espírito e você caminhar. O objetivo é caminharmos firmes e fortes em Deus. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração. Antes de iniciarmos, a Analícia está entrando aí. Dando uma ajeitadinha aqui na decoração. Pronto. A Analícia está aí conosco. Que bênção, que bom. Vamos orar? Vamos orar a Deus. Nós precisamos do Senhor. Tudo que a gente faz, a gente precisa do Senhor. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lar. Eu quero te agradecer por me permitir entrar no seu lar, fazer parte aí da sua intimidade, da sua casa. E eu agradeço a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco este tempo que estaremos juntos neste culto fé
Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Venha no mais profundo do nosso ser, ó Pai. Que o Senhor venha penetrar, ó Deus, no mais profundo, no mais secreto, Senhor, do nosso ser, ó Deus. Fala conosco, Pai. Só Tu tens palavras de vida eterna, de salvação. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra é o nosso alimento, Senhor. É o nosso escudo, Senhor. Como vimos domingo e falamos sobre a importância de estarmos firmados no Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, vai agora dentro de cada lar agora. Que a Tua presença venha encher este lar, venha encher esta vida, Senhor. Talvez esteja conturbada, talvez esteja enferma, talvez esteja desanimada, talvez esteja fraca, mas também pode estar forte, Senhor. E a Tua presença que faz toda a diferença, Senhor. Por isso eu te peço, no nome poderoso de Jesus Cristo, Deus, enche esta vida, enche este lar com a Tua presença, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Glória a Deus. Participe conosco, interaja conosco. Não fica aí somente escutando, somente ouvindo, mas vamos fazer como se estivesse na nossa igreja, como se estivesse no nosso local físico. Você interagindo, você participando, você dando glória a Deus, você dando aleluia, você adorando a Deus. Eu sei que eu não consigo ouvir a sua adoração, eu não consigo ouvir aquilo que está saindo da sua boca. Mas se você digitar, eu vou conseguir ver. Amém? Se você digitar, eu vou conseguir ver a sua adoração. Nossa irmã Ivanete chegou, deve estar aí com o Sérgio, Márcia. Deus abençoe. Vamos ver quem está conosco aqui no YouTube. O YouTube está meio devagar, né? Eu não sei se tem algum problema aqui no YouTube. Tá dando um só assistindo. Deve estar com algum problema, não é possível. Amém. Paulo, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus, Analice. Ivanete, dá glória a Deus. Você que está conosco aí no Face. Ó, a Anderson Clericus entrou. Esse cara é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Você, quando entrar, você pode colocar os seus pedidos de orações. Isso, ó, deu glória que deu para escutar lá em de VV. Ó, o Sérgio, nosso irmão Sérgio está aí, Sérgio Cunha. Cláudia Bandeira entrou. Brada aí, Sérgio, brada, Cláudia. Dá um brado de adoração. Oh, aleluia. Estamos aí batendo quase recorde, já tem 11 conectados. Manda um oi para Esaú Casales. Pastor Isaú Casales, Deus abençoe. Apóstolo Isaú. Aí na Suíça alemã, que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom e fiel, é verdade. Deus é bom e fiel, Ele é Deus. O mundo se abala, mas os céus permanecem inabaláveis, não é verdade? O mundo estremece,
com esse coronavírus, mas o céu permanece intacto. Deus, nada pode abalar Deus. Deus é inabalável. Deus, ele é inabalável. Nenhuma circunstância, nenhum problema, nada pode abalar a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar falando, deixa eu só abrir uma parênteses aqui, trazer uma novidade para vocês. Sexta-feira, nós vamos estar com uma programação nova. Às 16 horas, nós estaremos uma programação nova. Não é um culto, vai ser um programa para nós conectarmos o corpo de Cristo espalhado em todas as nações, conectando nações. Então, é um programa que vai ter 30, 40 minutos aí de duração, aquilo que eu estou prevendo, né? Shalom, Márcia, Deus abençoe. E o primeiro país que nós iremos conectar, o primeiro país que nós vamos estar conectados será a Índia. Nós vamos nos conectar com a Índia. Estará participando conosco na sexta-feira, às 16 horas, horário da Suíça, 11 horas da manhã, horário do Brasil, 15 horas, horário de Portugal, e 21h30, horário da Índia. Estarão participando conosco os missionários Guilherme e Karine, da companhia Jeová Nissi. Vocês conhecem bem, eles estiveram aqui conosco, nos fizeram uma peça de teatro sensacional de Deus, e nós estaremos entrevistando e nos conectando com o Guilherme e com a Karine. Amém? Nesta sexta-feira, o primeiro programa Conectando Nações. O que vai falar deste programa? Nós vamos ver a realidade de cada missionário, de cada país, de cada irmão, cada imigrante que saiu da sua terra, ou um pastor local, uma igreja local, que está no país, e nós queremos saber a realidade deste país. Nós queremos saber quantidade de habitantes, nós queremos saber a quantidade de cristãos, quantidade de não cristãos, a maior dificuldade, uma oração específica que eles necessitam. Nós queremos ver a nossa forma de ajudar, de cooperar com algo com estes irmãos. E nada melhor para conectar esses países com o mundo do que as redes sociais. E o Conectando Nações será transmitido pelo Instagram. Será transmitido pelo Instagram e pelo Facebook. Ok? Será gravado e depois colocado no YouTube para as pessoas que não possam participar. Mas corre lá, quando acabar aqui, corre lá no Instagram da igreja, Lagoinha Montreux Suisse, e no meu Instagram também, @PR_AndersonClericus e @Lagoinha Montreux Suisse. Já está o folder lá da inauguração, e estou esperando o Guilherme e a Karine me mandar aqui uma fotinha, e nós vamos fazer um folder com a imagem deles, tá bem? Para a primeira entrevista. Será algo de Deus, que Deus colocou no meu coração para estarmos participando. Euclides, Carlas, Deus abençoe. Adriana Chagas, Deus abençoe. Fiquem conectados conosco. Hoje nós vamos falar do nosso culto fé. Amém? Nós vamos estar falando sobre batalhar pela fé. A necessidade de batalhar pela fé. A necessidade de batalhar pela fé. Amém? Você que está aí tanto no YouTube quanto no Facebook.
nós vamos estar trazendo hoje esta necessidade. Por que batalhar pela fé? Será que a Bíblia ela fala alguma coisa que nós devemos batalhar pela fé? Será que esse tema tem alguma tem base bíblica para isso? Eu preciso batalhar pela fé? Eu recebo a fé e ela é inabalável na minha vida. Ou eu recebo a fé e é Deus que vai fazer que essa fé cresça, é Deus que vai me fortalecer na fé, eu não preciso fazer nada, é Deus que vai agir sozinho. Vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Ó, o Rubem está aí conosco, Rubem Santos. Está aqui comigo, está aqui atrás. Aqui atrás eu estou aqui e logo atrás das câmeras está o Rubens, português que veio lá de Porto. Aí, Paulo, português de Porto, veio lá do norte. Tá aqui a nossa irmã Ângela, tá aqui a minha esposa. Eles não conseguem ver, estão dando um tchauzinho para vocês. Nossa irmã Elaine, Deus abençoe, Elaine. Nossa líder aí de Sion, junto com a Daiane, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para todos vocês. Então vamos ler, abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Judas. Livro de Judas. Lá no finalzinho. Vai lá para Apocalipse. E volta um pouquinho para trás. Que você vai cair em Judas. Livro antes de Apocalipse. Amém? Então nós vamos estar lendo o versículo 3 de Judas. Só tem um capítulo, né? Por isso que eu estou falando versículo 3. Você não vai perguntar qual é o capítulo de Judas, que aí você precisa ler a Bíblia, né, querido? Só tem um capítulo, Judas, né? Você perguntou aí, será que você falou isso aí na sua casa? Pastor, qual é o capítulo? Glória a Deus. Judas, versículo 3. E depois deixa aberto, porque nós vamos ler também um outro versículo aqui, nós vamos estar voltando aqui para Judas, tá bem? Vamos começar aqui. Judas é esse? Será que é o traidor? Foi Judas? Jesus permitiu que ele escrevesse, ele traiu e escreveu ainda o livro aqui. Não, que Judas é esse? Nós sabemos que depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram um relacionamento, tiveram uma vida de casado normal, como todo casal. Todo casal. Então, eles tiveram filhos. Tiago, que também nós temos aqui na Bíblia, é também irmão de Jesus. E nós temos também Judas, que escreveu também essa carta. Diz assim, amém? Diz assim, acompanha aí na sua casa, acompanha aí comigo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação,
os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Forte essa palavra aqui de Judas, não? Judas defendendo a fé, Judas defendendo o evangelho. Como vocês sabem, eu vou ler em uma outra versão. Vou estar lendo aqui na King James. Na King James, que eu gosto muito. Diz assim. Estou aqui lendo aqui pelo celular na King James. Estou com a Bíblia também aqui na mão. A gente agrada a todos os lados, tá bom? Os contemporâneos e os mais. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem, negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Amém. Nós vemos aqui que a primeira intenção de Judas escrevendo esta carta não era falar sobre a fé, sobre a batalha da fé. Ele estava se empenhando, ele estava batalhando a falar sobre a salvação, a comum salvação. Provavelmente chegaram notícias de que como a igreja estava sendo atingida por falsas doutrinas, como a igreja estava sendo atingida por indivíduos. Aqui na Almeida, trata ainda como irmãos. Certos indivíduos, não trata como irmão não, irmão é outra coisa que eu li. Trata como indivíduos mesmo. Então, certas pessoas se introduziram dentro das igrejas e estavam transformando a graça salvadora de Cristo. Estavam transformando em libertinagem, é uma palavra muito forte. Estava prostituindo a graça do Senhor. Então, que graça é essa? É o favor de Deus. Pela graça sois salvos. Nós vemos que este problema nós não enfrentamos somente hoje. Isso já existia lá atrás. Mas Deus levanta Judas para trazermos já uma palavra de despertamento, para batalharmos pela fé. Sabe o que é prostituir a graça, libertinar a graça? É falar que você não precisa fazer nada, a salvação já está garantida, você não precisa batalhar, viva a sua vida do jeito que você quer, faça o que você quiser, que uma vez salvo, salvo para sempre. Você já ouviu falar sobre isso? É mais ou menos isso que estava se passando lá atrás. É mais ou menos isso que estavam falando, ó. Uma vez que você confessou Jesus, uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você o confessou como Salvador, você pode fazer tudo, que seu nome está escrito no livro da vida, e acabou, está pronto, e você não corre risco nenhum de perder essa salvação. É o que estava acontecendo lá atrás. Então, isso motivou Judas. Judas, ele falou que assim, eu estava empregado, motivado a escrever, a falar sobre a nossa comum salvação. Mas há algo mais importante do que ser falado. Há algo mais importante a ser pregado. E é que nós devemos batalhar pela nossa fé.
Batalhar. O que é batalhar? É lutar. O que é batalhar? É se empenhar. O que é batalhar? É se esforçar para não perder a fé. Batalhar é combater. É um combate diário que nós temos que ter pela fé, que uma vez por todas nos foi entregue. Como que você tem vivido a sua fé, querido? Como que está a sua fé? Como que você está caminhando? Você está caminhando por fé ou você está caminhando por vista? Você está caminhando pela convicção daquilo que já foi liberado no céu por você, pela convicção daquilo que Deus fez e já liberou sobre a sua vida? Ou você está como Tomé, é preciso se materializar, é preciso olhar os cravos nas mãos, o buraco, as marcas na mão de Cristo, somente desse jeito que você acredita? Nós sabemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é a certeza e convicção. Nós falamos isso no nosso culto de fé um pouquinho semana passada. E a importância que nós temos de lutar pela nossa fé. Não deixar a fé apagar, não deixar a fé diminuir, mas lutarmos com todas as nossas forças, com ímpeto, para que a fé venha aumentar, venha crescer. É preciso que batalhemos pela fé e guardemos essa verdade em nosso coração. Deus não quer que você perca a sua fé. Você não pode perder a sua fé. Se você quer agradar a Deus, se você quer alegrar o coração de Deus, você tem que ter fé. Você tem que ter certeza que Deus está agindo em seu favor. E você tem que ter convicção da palavra que foi liberada sobre a sua vida e andar em cima desta palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, nós temos que batalhar, confiar, continuar crendo, continuar confiando. A batalha da fé. Se Judas escreveu assim, ó: eu estou vos escrevendo para que você venham batalhar dedicadamente, diligentemente, fervorosamente pela fé. Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue à igreja, aos santos, os separados. Então eu volto a te fazer essa pergunta. Hoje, como que está a sua fé? Como que você está caminhando? Em cima de que você tem caminhado? Em cima de que você tem se respaldado? Será que você tem tomado posse das promessas de Deus que já foram liberadas na sua palavra para nossas vidas? Porque para isso é preciso fé. Para isso a gente precisa crer. A gente precisa confiar. E nós vamos ver que a Bíblia vai comparar a fé como um grão de mostarda.
um pequeno grão de mostarda. Mas, à medida que a fé é trabalhada, a fé vai crescendo, ela vai sendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai sendo edificado pela palavra de Deus. Então a fé, ninguém começa com aquela fé enorme, com aquela fé gigantesca. Não, todo mundo que se achega a Deus, sabe? Ela recebe essa semente de fé. Ela recebe a semente de fé. E a Bíblia diz que a semente tem que ser o quê? Tem que ser plantada. Então, essa semente ela é plantada em nosso coração, essa semente ela é plantada em nossa vida. E é através dessa semente que é plantada em nossa vida que nós começamos a nos desenvolver espiritualmente. É através dessa semente que a gente começa a confiar em Deus, é através dessa semente que a gente ora, é através dessa semente que a gente louva e adora a Deus, é através dessa semente que nós cremos que a igreja ele é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, é através dessa semente que nós sabemos que nós temos que nos reunir como família, nos templos físicos, estar em comunhão uns com os outros. Então, é através dessa semente que é plantada em nós, mas nós temos que regar a semente. E a partir do momento que, como nós podemos regar essa semente, através da oração, através das nossas experiências que vamos tendo, esta semente, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e quando nós olhamos com o passar dos dias, com o passar dos anos, nós vemos que essa semente não é mais uma simples semente, mas se transformou numa planta. Ela já se desenvolveu, ela já cresceu e passado o tempo, ela já não é mais uma simples planta, mas ela já é uma árvore. Então a fé é algo que tem que ser desenvolvido. A fé, nós vamos desenvolvendo a fé através das nossas experiências que vamos tendo. E à medida que vamos tendo experiência, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos fortalecendo a nossa vida em oração. Então, através da fé, eu me conecto em oração com Deus. É fácil ver quando uma pessoa abriu mão da sua fé ou está com a sua fé muito fraca, sabe? Essa pessoa, quando ela é atingida por alguma coisa e ela vai perdendo a sua fé, ela vai deixando, a primeira coisa que acontece, é uma das primeiras que eu posso falar, ela começa a abrir mão de coisas essenciais que fazem a fé se fortalecer. Coisas essenciais, atitudes essenciais na vida de todo cristão que faz a fé desenvolver, fortalecer, que é a leitura da palavra de Deus. Oração e leitura caminham juntos. Então, nós vemos pessoas que, por uma razão ou outra, foram atingidos por alguma circunstância, e é isso que o diabo quer. Nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e a primeira coisa que ele quer é abalar a nossa fé, é que a gente perca essa fome, esta sede, esta fé que nós temos em Deus. Então, o que acontece? Começa a abrir mão de oração, começa a abrir mão da palavra de Deus, e com isso não tem alimento, com isso não tem vigor, com isso não tem força, com isso não é alimentado pela raiz. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós estamos enxertados na videira. E Cristo é a videira, sabe? Ele é a videira. E é através da raiz que toda árvore é alimentada. Que os galhos são alimentados. A partir do momento que você abre mão da vida da palavra, a partir do momento que você abre mão da vida de oração, você abre mão de receber os nutrientes que vêm da raiz, o nutriente que vem de Deus.
Então, cada dia mais, a fé vai diminuindo, cada dia mais, a fé vai se esgotando, a fé vai se apagando. E quando isso vai acontecendo, é fácil do inimigo se introduzir, é fácil do diabo ele vir com essas ciladas que nós estamos vendo aqui. Indivíduos que se introduzem, e se introduzem como que se introduzem como homens de Deus, se introduzem como servos de Deus, se introduzem como pessoas que conhecem a Deus, mas não conhecem. Parece, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. São indivíduos que se introduzem para dissimular, para trazer dissimulação e enganar esses que estão fracos, enganar aqueles que já estão com a sua fé abalada, que já abriram mão de uma guerra, abriram mão de uma luta. Nós vamos ver que numa luta nós corremos o risco de sermos feridos, de sermos atingidos, mas não vencidos. Então, pessoas, quando elas estão na guerra, elas estão no combate e elas são feridas, tem pessoas que abrem mão da guerra, abrem mão do combate. Fala que assim, eu vou parar de orar um pouquinho, eu vou dar um tempo na oração, eu vou dar um tempo na leitura, eu vou dar um tempo na igreja, eu vou dar um tempo, eu não vou, é muito comum ouvir isso. Eu não vou me afastar de Deus, eu não vou largar Cristo, mas eu vou abrir mão, eu vou me afastar um pouco da igreja. Eu vou me afastar um pouco, porque eu preciso de um tempo, eu preciso rever algumas coisas. Amados, é a decisão mais errada que tem a ser tomada. É a decisão mais errada a ser tomada. Porque é juntos que somos fortes. É orando uns pelos outros que somos fortes. É combatendo. Nenhum soldado larga o exército para combater sozinho. Porque senão ele vai ser morto. Mas é uma tropa, é um exército. Não é o soldado que faz o exército, mas é o ajuntamento de vários soldados que vai fazer um exército. É o que nós somos, um ajuntamento de vários soldados que precisam caminhar juntos e temos um só objetivo. Então, e quando um soldado é ferido, o que o outro faz? O outro ajuda. Quando um soldado é ferido, o outro carrega no colo. Mas pastor, olha só, não foi isso que aconteceu comigo. Eu fui ferido e zombaram de mim. Eu fui ferido e me jogaram umas pedras ainda, me feriram mais ainda. Deixa eu te falar, não são soldados. São indivíduos que se infiltraram junto desses soldados, mas não são soldados de Deus. É exatamente isso que eu estou falando. Eles se infiltraram, eles estavam até vestidos de soldados, mas eles não tinham essência de soldado. Anota isso aí. Eles podem estar vestidos de soldados, mas eles não têm essência de soldados. Eles podem estar vestidos de ovelha, mas eles não têm essência de ovelha. Eles estão camuflados. Eles estão fantasiados. E como saber que estão fantasiados? Como saber que estão camuflados? É simples. O soldado que é de Deus, a ovelha que é de Cristo, o nosso bom pastor. Quando ela vê uma ovelha ferida, ela não vai ali agir como lobo, ela não vai jogar pedra, ela não vai maltratar, ela não vai jogar do abismo, mas ela vai amar. Ela vai cuidar. Ela vai fazer como bom samaritano, que passou, cuidou, levou para a hospedagem, deu dinheiro ao chefe da hospedagem, falou, cuida dele. E se precisar mais, quando voltar, eu acerto com você. Mas a Bíblia vai nos dizer que antes disso, passou um sacerdote. Antes disso, passou um levita. Olhou e foi-se embora. Deixa morrer. Deixa eu te falar. Parece, mas não tem a essência.
A essência está dentro, a essência está no interior. A essência não é a roupa que está vestida por fora, mas a essência é aquilo que está dentro, é aquilo que está no interior. A essência é aquilo que o Espírito de Deus fala, ó, cuida que é teu irmão, cuida que é tua irmã, cuida que faz parte do nosso exército, cuida que faz parte da família, cuida. Então preste atenção, indivíduos que se infiltraram. Talvez você foi atingido por um desses indivíduos e você não prestou atenção, você não conseguiu discernir quem era. Mas esses indivíduos são inimigos. Esses indivíduos são pessoas que se infiltraram, vestindo da mesma roupa, falando bonito, mas não tinha a essência de Deus. Não tinha a essência de Cristo. E qual é a essência de Deus? Qual é a essência de Cristo? É o amor. É o amor. Porque Deus é amor. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. Tudo que façais, façais em amor. Então, talvez você foi ferido por um desses indivíduos. E você agora está, pastor, realmente eu achava, e agora? E agora é simples. O nosso Deus, ele não abre mão de você. O nosso Deus não abre mão da sua vida. É voltar. Ele te alistou. Alistou que ele te convocou. É importante combater, é importante guerrear. Mas no final desta luta, no final deste combate, nós temos que guardar a fé. Foi o que Paulo disse lá em Romanos. Abra sua Bíblia aí comigo. Em Romanos 10, 17. Romanos, livro de Romanos 10, 17. Primeiro, abre aí, vamos ler primeiro Romanos 10, 17, que eu quero falar da fé pelo ouvir. Romanos 10, 17, na minha tradução está assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós conhecemos uma outra versão que vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. E o que você está fazendo aí agora? Você está ouvindo a palavra de Deus. Isso está alimentando a sua fé. Está alimentando a sua fé. Talvez ela estava pequenininha, mas com esta palavra agora que você está recebendo, você está colocando lenha na fé, você está alimentando a fé. E você vai sair daqui hoje mais forte do que você chegou. Você vai sair daqui hoje diferente da maneira que você chegou, que você começou, porque a sua fé vai ser aumentada, a sua fé está recebendo alimento. E com esse alimento você vai ter força para batalhar. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ouvir a Escritura. Amém? Quem está aí comigo, dá um glória a Deus. O povo está aí? Então nós temos aqui em Romanos, nós vimos que a fé vem pelo ouvir a palavra. Você estava parado, você estava paralisado, a sua fé estava inerte. Mas agora com esta palavra, você se rendeu conta, você caiu em si, você fala, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo que aconteceu. O inimigo se infiltrou e eu acreditei que era irmão. O inimigo se infiltrou e eu acreditei que fazia parte, era soldado, que fazia parte do nosso exército.
Mas agora os seus olhos foram abertos. Seus olhos foram abertos. A sua fé está voltando a ser ativada. E você vai batalhar pela sua fé. Você vai prestar mais atenção, você vai lutar pela sua fé. Diariamente. Diariamente. Abra comigo sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segunda Timóteo 4. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 6. 2 Timóteo 4, a partir do 6. Diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, olha só, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está escrevendo para Timóteo, seu discípulo amado, seu filho na fé. Ele fala assim, ele está falando assim: Timóteo, já estou para morrer, Timóteo. Não vou demorar muito mais nesse mundo. Eu combati o bom combate, eu batalhei. Eu completei a carreira. A missão que Deus foi me dada, eu terminei esta missão. Escuta, na batalha você pode até ter ferido, você pode até levar com você marcas de guerra, marcas de batalha, cicatrizes físicas, cicatrizes espirituais. Mas uma coisa nós não podemos perder é a fé. Guardei a fé. Pastor, mas como me fortalecer, como manter firme a fé, como não desanimar? Nós precisamos voltar para a essência da palavra de Deus. Você precisa voltar a se alimentar da raiz, da onde vai sair os nutrientes, onde vai sair as proteínas, onde vai sair tudo o que você precisa, que é a palavra do Senhor. Quanto mais você mergulhar nas Escrituras, quanto mais você conhecer as Escrituras, mais forte você será. Você vai ver que você não pode abrir mão da batalha. Nessa batalha, você não pode abrir mão da armadura de Deus. Porque um soldado nunca sai desarmado. Um soldado, na minha época, que não é muito longe, não é muito atrás, quando a gente ia para a igreja, as pessoas falavam assim: e aí, tá com a sua arma aí? Tá armado, irmão? Tá armado, tô aqui, tô armado. Sabe? Então a gente ia para a igreja, caminhando para os cultos, a gente falava que assim: eu não posso sair sem minha arma, eu tenho que levar a minha arma. Tinha umas que tinham arma de bolso, pegava a sua arma, colocava no bolso pequenininho. Tinha uma que queria andar com a metralhadora na mão, a arma que fazia quase 1 metro, tinha que quase pegar um carrinho para carregar. Mas todos estavam armados. Mas nós temos que estar atento, porque alguns se infiltraram e falaram: não é mais necessário. Não é necessário ler a Bíblia, não é necessário fazer isso. Eu vou voltar, eu vou repetir. Parece até que é soldado, parece até que faz parte do exército, mas não tem a essência do soldado. Está vestido com a roupa de soldado, está vestido com uma roupa de crente, está vestido pelo exterior
com uma roupa muito bonita, daquele crente que as pessoas gostam, de terno, de gravata, olha assim com aquela Bíblia bonita na mão. Mas a essência não é do soldado, a essência não é de Deus. A essência é maligna. A essência é para trazer divisão, a essência é para distorcer a palavra de Deus. A essência é que são indivíduos que se introduziram com dissimulação. Falou, você não precisa orar. Aí você está em pecado, você vai conversar com essa pessoa e fala, tá tudo certo. Quem não peca? Todos pecam. Ah, tá. Deus sabe. Atenção, queridos, atenção. Deus nunca quebra os seus princípios, Deus não vai quebrar os seus princípios. Se introduziram com dissimulação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Nada muito diferente daquilo que a gente vive hoje. O que a gente está lendo aqui cabe como uma roupa para aquilo que a gente vive hoje. Hoje, mais do que nunca, nós temos que batalhar pela fé, batalhar pelos princípios de Deus, batalhar para não se corromper, não se deixar se corromper por essas facilidades. Não deixar se corromper, por isso tudo pode. Tranquilo, irmão, tranquilo. Bate no ombro e fala que assim, tá tranquilo. Continua aí. Continua. Muitos que não querem ter vidas transformadas, muitos que não querem ver transformação, fala assim, mas eu vou ali, eu assisto e tranquilo. É viver em enganação, é viver em ilusão. Nós lemos que aquele que ouve a palavra e não praticam a palavra, enganam-se a si mesmos, estão se auto-enganando. Então, irmãos, atenção, queridos. Atenção. Você precisa batalhar pela sua fé. Nós só recebemos cura quando confessamos ao Senhor que precisamos de cura. Nós só recebemos cura de Deus quando a gente fala, Senhor, me ajuda. Eu confesso, Senhor. Quando eu confesso a Cristo, eu falo para Cristo, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Me fortalece. Então, quando Judas ele ouviu isso, ele falou, eu preciso escrever sobre batalhar pela fé. Você tem que batalhar, não adianta você batalhar e chegar no final da caminhada, você abrir mão da fé. Você perdeu muito tempo. Ah, mas eu agi muito tempo correto, eu agi muito tempo, eu fui cristão durante muito tempo. Meu irmão, eu fui cristão durante muito tempo eu servi a Deus. Agora eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero. Não tem, não. Se você quer se encontrar com o Senhor, se você quer morar com Deus, você tem que continuar batalhando, servindo, se fortalecendo, não quebrando os princípios, vivendo os princípios de Deus. É assim que Deus vai te abençoar. É assim que a promessa de Deus vão te alcançar. É assim que as bênçãos do Senhor vão te alcançar, vão chegar na sua casa, vão chegar na sua vida. Deus vai te abençoar, porque Deus vai honrar a sua fé. O que Deus vai honrar é a sua fé, é a sua batalha, é a sua guerra. E quanto mais você se fortalecer, quanto mais você mergulhar em Deus, quanto mais você mergulhar na palavra de Deus, mais firme você vai caminhar nele,
mais firme você vai ter força para vencer o mundo. Mais força você terá para resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal. Então, é fé. É com a fé que nós vamos fazer isso. Batalhando pela fé, se fortalecendo em Deus, mergulhando nas Escrituras. Mais nós mergulhamos, nós vamos mergulhar na palavra, mais forte nós ficaremos. Mais forte nós ficaremos para lutar contra a carne. E todos têm a carne habitando dentro de si. Não tem eu sou invencível, eu sou espiritual. Eu sou espiritual, eu resisto a tudo, amados. Não resiste nada, isso aí é falácia. Sem Deus nós não resistimos nada. E a palavra de Deus não fala para a gente agir dessa forma. A palavra de Deus manda nós fugirmos da aparência do mal. Se eu sei que o mal está ali, eu não tenho que ir lá. Eu vou lá para mostrar que eu resisto. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de pessoas infantis. Pessoas maduras, pessoas firmes em Deus. Não vai fazer isso. Pessoas firmes em Deus vai fugir da aparência do mal. Vai resistir o diabo. E eu só consigo resistir o diabo crendo pela fé e me fortalecendo em Deus, batalhando. Porque esse combate contra o inimigo, esse combate espiritual, este combate carnal que há em mim, somente com a força de Deus, com o poder de Deus, eu vou resistir. Sem isso, eu já estou derrotado. Sem isso, eu vou lá para a palavra de Deus que vai que eu estou enganando-me, eu estou enganando a mim mesmo, me auto-enganando. Eu ouço a palavra, mas eu não pratico. Porque praticar a palavra vai me levar à renúncia. Praticar a palavra vai me fazer, cada dia, matar a minha carne. A cada dia eu tenho que colocar a carne no lugar dela. A carne, ela tem que estar sujeita ao Espírito de Deus que habita em mim. Ela tem que estar sujeita ao poder de Deus que habita em mim. Porque a minha força não vem de mim, mas vem de Deus. Por isso que Paulo, ele vai falar, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E lá ele vai falar que a nossa luta não é nem contra a carne nem o sangue, mas é contra o diabo, os demônios. E lá, exatamente nesse segmento, ele vai falar sobre a armadura do cristão. Então, sem essa força de Deus, não dá, não tem como. Não tem como. Mas com Deus tem. Com Deus você pode. Por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Deus quer que você batalhe. Deus quer que você lute. A semente da fé é pela graça. A semente da fé é pelo favor de Deus. Ele vem e implanta. É ele que planta a semente da fé. A semente da fé que ela é recebida é o favor de Deus. A salvação, que ele vem e implanta a salvação, nos coloca, nos enxerta na videira verdadeira, é pela graça. Ele me pega, eu estando morto nos meus pecados e delitos, ele me lava, ele me purifica, ele me ama e ele me enxerta na videira. Agora, permanecer na videira vai depender de mim. Permanecer na videira vai depender da minha batalha, da batalha da minha fé. Daquilo que eu vou batalhar, que eu não vou abrir mão, eu não vou desistir. Mas fui atingido, mas continuo batalhando. Fui atingido,
mas continuo guerreando. Não abro mão da minha fé, não abro mão da minha confiança em Deus, não abro mão dos princípios de Deus, não abro mão dos propósitos de Deus. A própria palavra vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem as obras é morta. Que obras é essa? As obras é minha batalha. As obras são as guerras que eu combato. As obras é eu não abrir mão dos princípios de Deus. A obra é mostrar, ó, não é só de boca, não é só de fala. Eu abro mão daquilo que eu tenho que abrir mão para servir a Deus, para amar ao Senhor, para guardar a fé. Combate o bom combate. Batalhar é guerra, querido. É guerra. Cristianismo, vou falar para você, ser cristão é guerra. É se candidatar. A Bíblia diz que o Senhor, né? O Senhor nos convoca. Nós somos os soldados, o soldado de Deus, soldado de Cristo. O soldado faz o quê? Está pronto a todo tempo para a guerra. O soldado está todo tempo vigilante, o soldado está todo tempo atento. O soldado está sempre se preparando para qualquer combate, para qualquer luta, para qualquer desafio. O soldado ele está sempre em treinamento, o soldado está sempre ativo. No nosso mundo, nós temos os soldados inativos, aqueles que vão para a reserva. Mas no mundo espiritual, não há reserva. Você só vai para a reserva no mundo espiritual quando você fechar os olhos deste mundo. Quando eu fechar os olhos para este mundo, quando eu morrer, eu vou para a reserva. Eu vou estar inativo. Mas enquanto eu estiver vivo, eu estou ativo. Eu estou combatendo. E o mais importante, guardando a minha fé, guardando a minha confiança em Deus, guardando os princípios de Deus. Por mais que indivíduos vão se misturar, por mais que indivíduos vão chegar e falar que assim, dá um tempo, para de orar, para de buscar, para de ir para a igreja, não tem necessidade de ir para a igreja, você vai todo domingo para a igreja, irmã? Não tem necessidade. Você lê a Bíblia todo dia, mas você não sabe que você está em outro século agora. Você não sabe que o mundo se desenvolveu. Amados, atenção. Atenção, porque daqui para frente a tendência é somente das coisas piorarem. Daqui para frente a tendência, cada vez mais, é desses indivíduos, como diz Judas, virem para prostituir o evangelho, virem para prostituir, libertinar a palavra de Deus, os princípios da fé, da graça. Da graça. A graça nos enxerta na videira. A graça nos leva para Deus. Mas eu tenho que lutar para permanecer nele. A palavra é tão simples, é tão clara. Porque aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é o contrário. A palavra vai dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vamos ler essa passagem? Espera aí que eu estou abrindo aqui. João 15:4. Abre aí sua Bíblia comigo. João 15:4. E eu vou orar. João, Evangelho de João. Que está falando exatamente da videira, querido.
Olha só, é importante nos fortalecermos na palavra, de batalharmos, de combater pela fé. Combate da fé. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha só. Quem é que tem que permanecer? Nós. Permanecer aonde? Nele. Nele quem? Em Cristo, a videira. Você está vendo a ação da graça? A graça nos pega e nos enxerta na videira. A graça nos pega, nós não merecemos, por isso que é graça. Mas Ele nos ama, Ele nos purifica, Ele nos lava. Ele pega e fala: você não merece, mas eu te amo. E Ele nos enxerta na videira, Ele nos coloca na videira. E quando Ele nos coloca na videira, Ele nos dá uma semente. Ele planta algo em mim e em você, que é a fé. Por isso que é como um grão de mostarda. O grão cai na terra, morre e vai se desenvolvendo. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir por si mesmo, se não tiver ligado à videira. Tá vendo como que é? Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Isso você tem que lutar. Isso você tem que combater. A Bíblia vai dizer que nós vivemos numa guerra interna entre carne e espírito. Ambos não se dão, se odeiam. Deus odeia o pecado, e o pecado é representado em nós pela carne. Porque o pecado nos afasta de Deus. E Deus não nos criou para andarmos afastados dele, mas Deus nos criou para ter comunhão, para vir todo dia nos visitar, falar conosco, perguntar como que você está, filho, está tudo bem? Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Deus nos formou. A carne milita, ela luta contra o espírito. E o espírito combate a carne. E ambos não se dão. Ambos se odeiam. Por quê? Porque a carne não quer que você permaneça em Cristo. A carne não quer que você esteja próximo de Deus. A carne quer te levar para longe de Deus. A carne quer te fazer pecar. A carne quer te fazer se afastar de Deus, de tudo que é de Deus. Mas o Espírito de Deus quer te levar para perto dele. O Espírito de Deus quer te fazer que você fique firmado, recebendo nutrientes, buscando, batalhando, vivendo Deus, se alimentando de Deus, sendo visitados por Deus diariamente em comunhão e união com Ele, entre pai e filho e pai. Por isso que nós temos que lutar e combater. E Jesus vai falar: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimado. Olha só, sem os nutrientes você seca, sem os nutrientes você perde a beleza, sem os nutrientes você vira uma alma seca, sem os nutrientes você vira uma alma amarga, uma pessoa seca. As folhas caem, ficam só aquele galho seco que só serve para bater e até fazer mal, até você quebrar. Porque você não está recebendo os nutrientes da palavra, porque você saiu, você deixou de guerrear, você caiu nessa falácia, você caiu nessa... ouviu alguém ou você abriu mão da guerra, da batalha. Então, será como o ramo que é jogado fora e seca. Você sai, você deixou de permanecer na videira, na árvore, recebendo ali alimento. Então, esses ramos são juntados e lançados ao fogo. Não adianta nada você ter batalhado e chegar a uma hora da batalha, você ter saído dele. Deixou de permanecer. Eu já garanti a salvação, não tem salvação garantida. A salvação vai ser garantida se você guardar a fé, se você combater até o final.
Hoje é uma palavra de alerta, uma palavra, atenção como você está vivendo, atenção aonde está a sua fé, atenção, é necessário guerrear, é necessário batalhar. E eu creio que hoje o Espírito de Deus vai trazer novamente no seu interior o espírito do guerreiro, o espírito do soldado vai ser acordado, o espírito que estava adormecido vai ser acordado para batalhar, para guerrear. Está falando, é Ele que nos convoca, Ele está te convocando para voltar a ser um soldado, para voltar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque o fim não é para ser lançado no fogo e queimado no inferno, mas o fim é para permanecer nele e viver na Nova Jerusalém. O fim é para viver na glória com Deus. Versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha só que interessante, se você permanece nele, automaticamente o Espírito vai te levar a ser alimentado pela palavra. E você vai receber força para guerrear e combater a carne. Fala, carne, quem manda aqui sou eu, carne. Carne, quem manda aqui é Deus. Não é você que me domina, mas eu tenho autoridade sobre você. Eu tenho poder e autoridade, porque Deus me chamou para ser um guerreiro e um ministro e ministra de uma nova aliança. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. Por quê? Eu vou pedir aquilo que Deus faz. Quando eu pedir, eu vou falar, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Nós temos exemplo de Jesus, o Filho, pedindo para o Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, que o teu nome seja glorificado. O mais importante não é que a minha vontade seja feita, o mais importante não é o que eu quero seja feita, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E foi isso que ele nos ensinou. E ele vai terminar dizendo no versículo 8 de João 15: o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. É por isso que a fé sem obras ela é morta. E a obra é obedecer a Deus, a obra é seguir firme, a obra é combater, a obra é não quebrar princípios. A obra é combater e guardar a fé. É ser testemunha, é ser exemplo. Nós temos Cristo, nós temos que sofreu, padeceu, ressuscitou, foi atrás de Pedro. Assim como ele foi atrás de Pedro, chamaram o soldado que estava ferido. O soldado que estava magoado com ele mesmo. O soldado que estava magoado por ter negado a Jesus. O soldado que estava pronto para abrir mão de tudo e voltar para a sua vida passada de pescador de peixes. Mas o chamado não era mais para pescar peixe. Era, vem e eu te farei pescadores de homens. Mas o soldado ficou ferido porque ele achou que conhecia, ele achou que amava. E ele negou a Cristo. Ele abriu mão. Mas Jesus foi até ele e falou que assim, eu não abro mão de você. Eu vim ao seu encontro. E Jesus veio trazendo, veio nos dar a essência. E a essência é o amor. Ele veio para falar para Pedro, eu te amo, Pedro. Eu te amo. Eu não abro mão de você. E nós vemos que depois desse encontro de amor com Deus, com Cristo, Pedro nunca mais foi o mesmo. Quero falar, não me interessa. Para mim não me interessa se você abandonou o exército. Para mim não me interessa se você quebrou princípios. Para mim não interessa o que você fez no seu passado.
Não me interessa, querido. Me interessa hoje o que você pode fazer, a decisão que você pode tomar. O que me interessa não é o seu passado, o que me interessa é o seu presente, que vai influenciar no seu futuro. O que interessa não é o ontem, porque o ontem passou e não pode mais ser mudado. O que me interessa é o hoje, que pode mudar o meu futuro. O que me interessa é o hoje, querido. Pastor, eu abri mão de tudo. Não me interessa se você abriu mão de tudo. O que me interessa é que você vai voltar a fazer parte do exército hoje. É simples assim. É simples assim. Para mim, o evangelho é muito simples. Os fariseus que jogavam peso em cima dos outros falavam, ué. Sabe? Mas o evangelho é simples. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que caiu, levante-se. Levante-se. Você caiu, soldado, caiu, abandonou o exército. Levante-se, volte para o exército. Mas eu perdi a roupa, eu perdi as armas. Volte, pode deixar que o general tem tudo, tem roupa para te dar, tem armas para te dar, tudo que você necessita, ele vai te dar. Só depende de você. Só depende da sua decisão. É como aqui nos Estados Unidos, né? Vamos falar dos Estados Unidos? O alistamento não é obrigatório. Quem quer ser soldado vai lá e se alista. E uma grande maioria vão lá se alistar. Porque é uma honra, é uma alegria para eles participarem do exército, passarem pelo exército. Se isso acontecesse no Brasil, a maioria não ia querer participar do exército. E eu vou te falar que eu era um deles, rapaz. Eu fui porque eu fui obrigado. Mas no exército de Deus, você não é obrigado. Ele convoca, ele fala assim, ó, a decisão de participar é sua. É sua. E qual é a sua decisão hoje? Vai continuar como desertor ou vai tomar posse da posição de soldado? Vai continuar falando, ó, me jogaram pedra, me magoaram, me abandonaram, me traíram. Ou vai tomar posição de soldado e falar, eu volto para o meu lugar dentro do exército. Eu volto para o meu lugar dentro do corpo. Eu volto para o meu lugar, da onde eu nunca tinha que ter saído. Mas eu acabei saindo, eu errei. Eu reconheço que erro e eu volto. E eu volto para batalhar, e eu volto para lutar. E eu volto para nunca mais sair. E essa vai ser a minha luta. A luta tem que ser, eu nunca mais vou sair, eu nunca mais vou cair, eu nunca mais... Por mais que eu possa cair, eu tenho que me levantar novamente e voltar a caminhar e voltar a ser um soldado, falando, eu não vou mais cair, eu vou continuar firme. E guardar a fé. Guarde a fé. É batalha, é guerra, querido, é guerra. Se você ouviu falar, vem que vai ser tudo tranquilo, vem. É enganação. É guerra, é batalha. Mas com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Com Cristo, é certeza que soldados podem até te abandonar, mas o general, ele nunca vai te abandonar. O dono do exército, ele nunca abre mão do seu soldado. Ah, pastor, mas teve o sargento que me abandonou. Deixa o sargento que ele vai prestar conta para Deus, querido. Você como soldado e eu como soldado, tem pessoas que se auto-intitulam sargento, tenente, capitão, sabe? Deus nos chama como soldado. Então, esses que se auto-intitulam graduados,
É o que mais tem que fazer atenção, porque eu acho que perdeu a bússola, a direção em algum momento. Então, Deus nos chama para batalhar, combater o bom combate, acabar a carreira. É tão bom. E guardar a fé. E guardar a fé. O meu pastor, um pastor, Isaías Adão, quero falar sobre rapidinho. Foi o pastor que me batizou, foi o pastor que me ensinou os princípios do Evangelho. Ele se aposentou agora. E ele foi dar uma entrevista para televisão metodista. Eu compartilhei. Olha aí no meu Face que você vai achar esse testemunho. Ele falou, ó, eu me aposentei realmente, mas eu continuo sendo um soldado. Eu saí da linha de frente, que eu tava lá na frente, mas eu continuo sendo soldado. Eu tô aqui atrás, ó, dando suporte. Eu tô aqui atrás, eu continuo sendo soldado. E assim é o soldado. E assim é o soldado. Tem soldado que vai combater. Aí vai outro que te substitui, combate o seu lugar, você vai um pouquinho mais para trás. Daqui a pouco você está na frente de novo. E o que estava na frente vai um pouquinho para trás. Assim são os soldados. Sabe? Por isso que a Bíblia fala: há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo que você vai guerrear e há tempo que o Senhor vai te colocar para trás. Fala, opa, descansa aí um pouquinho, pega a força, respira, que daqui a pouco você vai guerrear novamente. Mas é soldado. É guerra, é batalha. Há tempo de rir e tempo de chorar. Sabe? Há tempo de plantar e tempo de colher. Escuta uma coisa. Você está plantando a sua fé, você está plantando, você vai colher, você vai colher. Deus vai te honrar. Você vai colher. Continue batalhando, continue firme. Você abandonou? Levanta a mão aí aonde você está no seu lar, onde você está me ouvindo. Se você desertou, se você abandonou, se você deixou de ser soldado, se você tirou as roupas de soldado, se você tirou a armadura, se você falou, eu não quero mais, se arrependa aí agora. Levante as suas mãos e fala, Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Eu volto hoje a ser um soldado, eu volto a me comprometer com o teu exército. Eu aceito o alistamento, eu me alisto, e eu aceito a convocação e eu vou batalhar pela fé. Você hoje está sendo recolocado, reenxertado na videira. Agora, isso é graça, tá entendendo? Isso é graça. Mas a fé vai te levar a combater, a permanecer nele. E ele vai permanecer em você. A permanecer nele. Através da palavra, ouvindo, lendo, buscando, recebendo nutrientes, recebendo força, recebendo proteína e desenvolvendo a sua fé em oração, em confiança em Deus e desenvolvendo, e você vai ver, cada dia mais fazendo isso, mais força você vai ter para as guerras, para os combates do dia a dia. Eu quero orar por você nesta hora. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e orar comigo nesta hora. Se você puder, se você hoje, olha, escuta bem, soldado. Escuta bem, filha de Deus, filho do Senhor, soldados. Se você hoje tomou esta decisão, levantou a mão aí no seu lar e falou, eu estou voltando para o exército de Deus. Eu estou voltando a ser um soldado, a posição de soldado, a posição de soldado. Não sei nem se existe a palavra soldada, mas eu vou criar, se não existe, eu vou criar essa palavra agora. Amém? Você vai repetir esta oração comigo. Você vai repetir esta oração comigo. Deus vai honrar a sua coragem. Deus vai honrar a sua decisão hoje. Coloque a mão no seu coração. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu estava afastado,
mas agora eu volto para o teu exército. Eu me reconcilio com o Senhor. Eu errei em te abandonar, em deixar de permanecer no Senhor. Eu reconheço o meu erro, mas eu me arrependo. Me perdoa. Enxerta-me novamente na videira, no Senhor. E eu vou batalhar, eu vou lutar para permanecer no Senhor, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a minha fé, a minha confiança. Me perdoa, lava-me, purifica-me, no nome de Jesus, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Muito obrigado pela tua graça. E no nome de Jesus, amém. Você que fez esta oração comigo, seja abençoado, seja bem-vindo ao exército. Você que estava afastado e voltou ao exército, Deus vai te fortalecer. Você que estava ouviu esta palavra agora e falou, opa, eu quero fazer parte desse exército, seja bem-vindo, Deus te abençoe, glória a Deus, o céu está em festa, nós nos alegramos com a sua decisão. E agora eu quero fazer uma outra oração. Você que não abandonou, mas de repente está ferido, de repente é um soldado que está abalado, é um soldado que está fraco, é um soldado que até pensou em desistir e abrir mão de tudo, mas o seu temor a Deus te fez continuar firme. Eu quero orar por você nesta hora, para que o Senhor te fortaleça no nome de Jesus. Você receba os nutrientes da fé para permanecer firmes. Feche os seus olhos também. Levante assim as suas mãos, que o Senhor vai derramar nas suas mãos força, poder e nutriente. Você crê? Você tem fé para isso? Então eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, que os teus filhos e filhas, aqueles que continuam mesmo abatidos, fracos, feridos, no teu exército, no pelotão, Senhor, os feridos recebam cura agora. Oh, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te cure agora. Que o rio de vida passe aí onde você está, trazendo cura e vida. O fraco seja fortalecido no Senhor, receba força agora. Tome posse da força de Deus. Todo pensamento de desistência, todo pensamento de retroceder. O Senhor agora te abençoa, o Senhor te fortalece, o Senhor te renova. O Senhor toma cativo os teus pensamentos nele e coloca os pensamentos dele em você. Receba os pensamentos de Deus, no nome de Jesus, Deus. Assim nós te oramos, Pai. Fortaleça os teus filhos, renova as forças. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Dá glória a Deus. Seja abençoado. Agradecer o Rubens, a Ângela, que participaram do culto aqui conosco hoje. Sejam abençoados no nome de Jesus. Você que está assistindo aí conosco, que permaneceu conosco. Regina, nossa irmã Regina, o Tadeu, o Euclides, pastor Gênison, Liliana, Deus abençoe todos os irmãos aí do YouTube. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe o Diogo, a Viviane Andrade que entrou, todos que participaram aqui no Facebook. Compartilhe esta mensagem, seja um canal de Deus para outras pessoas. Leve vida aonde você passar. Tenha uma noite de paz, uma noite abençoada. O Senhor é contigo. Deus te abençoe, glorifique a Deus. Coloque nos comentários se você voltou para Jesus, coloca glória a Deus, eu voltei. Glória a Deus, o Senhor
me restituiu a paz, a alegrias, que tudo seja restituído na sua vida. Amém, queridos? E compartilhe esta mensagem de fé, de esperança, de amor, de compromisso com Deus. O Senhor te abençoe. Tenha uma noite de paz, uma noite abençoada. Shalom, paz. Eu vou estar lendo depois seus comentários e orando pelos pedidos de oração. Deus abençoe. Fiquem com Deus, querido. Boa noite, paz. Um beijo no coração de vocês. Orem por mim, pela minha casa, pela minha família. Nós vamos estar orando por vocês. Boa noite.